arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. Pessoal, e agora começamos mais um podcast do AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, pessoal. E hoje nós temos aqui um convidado de peso da Prevision, que ele vai falar bastante sobre Lean, falar do desenvolvimento, as etapas de planejamento e a importância disso para a obra. Opa, pessoal, muito obrigado. Obrigado por me receber. Meu nome é Guilherme Lozecan, sou engenheiro civil aí, especialista nessa parte de racionalização e gerenciamento de obras e um entusiasta aí por inovação, BIM, Lean. Contem comigo aí. Legal, pessoal. Então bora lá. Hoje nós vamos falar bastante sobre como que é a importância do planejamento, do Lean, as questões de fazer previsões, as questões de fazer o acompanhamento, planejamento e a importância disso para a obra. Então assim, a gente gostaria primeiro de pedir aí pro Guilherme dar uma passada geral pra gente do que é hoje, o que é o processo tradicional hoje de execução, como que é a realidade das obras hoje no Brasil. Bem interessante a nossa realidade hoje no Brasil. Acho que é muito parecido até com um pouco do BIM, né? Quando a gente fala do planejamento, da gestão como um todo, que a gente deixa muito em cima da hora, né? Então, o processo natural hoje deveria, lá na engenharia montante, né? Lá no pré-obra, na pré-execução, a gente investir mais tempo nessa concepção de projeto, né? A gente até estava falando um pouquinho mais cedo aqui sobre criar todo o escopo, as premissas, né? Uma estruturação da sua IAP, toda a parte de fluxo, macrofluxo, para daí sim executar uma obra, mas não é a realidade hoje. Hoje o que a gente se depara realmente é uma emergência de eu tomar uma decisão, de liberar uma obra e eu precisar para ontem, às vezes nem estou com o orçamento fechado, né? E acaba sendo essa coisa descontrolada de a gente correr atrás da obra, né? Acho que vocês devem passar um pouquinho disso também com o BIM, né? Sim. E acho que outro caso também muito importante é a questão da cultura. Eu sempre bato nisso em todo podcast, né? Porque assim, a cultura nossa do Brasil, ela é muito diferente da cultura americana, o modelo Fordismo, o modelo até da Toyota, se pegar modelos japoneses, modelos da Ásia, a gente tem uma outra cultura, né? A gente já faz até obra sem projeto, a maioria das vezes, né? Então lá não, eles têm muito mais esforço em fazer o projeto, se planejar, eles gastam muito mais tempo que a gente nisso, mas eles fazem obras em metade do tempo que a gente faz aqui no Brasil. Eu acho que são dois pontos, né? Acho que o pessoal tá tão acostumado com esses problemas que no orçamento já está quase previsto, né? Esses problemas que acontecem na obra. E também ainda tem um outro lado, que acho que não é o que a gente vai entrar, mas tem gente que se aproveita dessa falta de planejamento, né? Que se beneficia dessa falta de planejamento. Então acho que é um problema bem grande a realidade atual das execuções de obras. Né? É algo que vem sendo normalizado, né? Que a gente vem justamente lutando, mudando a cultura, que é o mindset, né? E aí vocês trouxeram até dos países emergentes, acho muito legal esse off-site, né? Por que dá para construir tão rápido uma obra pré-moldada, né? Esses kits. Na verdade, isso num chão de fábrica já estava sendo planejado, executado muito antes e a gente só não vê, né? Então, realmente, até conectado ao Lean é tirar, né? Eliminar essas atividades que não geram valor agregado para a obra e, de fato, executar com mais eficiência, né? Legal. E como que hoje você vê, né, esses maiores problemas que as construtoras, incorporadoras sofrem hoje com relação a planejamento? A gente sabe que o planejamento, a gente imagina ele até como uma ponta do iceberg, porque ele tem que estar participando desde o início até o fim dessa obra, né? Desde a viabilidade até a pós-obra, o acompanhamento, isso tem que estar sendo olhado com cuidado, porque impacta em várias áreas. Hoje o principal problema que isso tem gerado é, lógico, prazo e custo, né? A gente tem hoje aí dados, tanto brasileiros quanto norte-americanos, de média de 70% de estouro de prazo e de custo, né? Então isso às vezes por uma falta de gestão, de ferramentas, a cultura não está alinhado, né? E mais uma vez eu acho que muito conectado, o Lean conectado ao BIM, isso tem que nascer já na concepção do projeto com as pessoas certas, né? Acho que sem as pessoas certas isso não seria possível. Então o objetivo eu acho que realmente é sempre cuidando com a segurança e qualidade do produto final, a gente conseguir reduzir prazo e custo, né? Certo, e aí como que antever tudo isso, né? Quando eu vou dar aula para o pessoal de BIM, a gente fala bastante sobre a questão de fazer uma estrutura analítica de projeto. Você fala work breakdown structure, a galera fala, WS, o que é isso, né? Porque tudo do BIM e até vem termos em inglês. Mas a gente fala, basicamente, é pensar em pacotes de entrega, se planejar para esses pacotes e se antever, né? Entender que até para controle de medição isso é importante. Como que você vê o papel hoje da EAP? Né? É fundamental ter uma EAP macro, tem que ser uma EAP micro. Como que você orientaria, né? A pessoa, ela tá falando, como a gente traz podcast para a era digital, a EAP pelo que eu entendo, é uma metodologia, né? Um processo de trabalho. Como que você vê
Porque a gente percebe isso muito falha na hora de modelagem, na hora de construir. E planejamento, basicamente, é você prever uma construção e você se planejá-la em formas de etapas, certo? Excelente. A estrutura analítica do projeto, né, é o pontapé inicial para a gente começar a desenvolver essa parte até do planejamento. É lógico que a gente vai olhar para a estrutura analítica do projeto e também vai olhar para o macrofluxo, os pacotes de trabalho como eu quero executar. Mas isso tem que estar pronto, tem que ter o DNA da empresa, então as empresas têm que desenvolver essas EAPs, né? E eu particularmente não acho interessante aquele, vamos fazer algo muito macro, raso, né? Eu acho que quanto mais detalhe a gente puder trazer agora, mais detalhe chega depois, seja na modelagem, né? Essa informação e também como eu posso levar depois para o planejamento. No planejamento, o interessante é que a gente possa ter, inclusive, as EAPs distintas, né? Eu tenho uma EAP que foi preparada para um cronograma e execução de obra que tem que conversar com aquela EAP, seja da minha parametrização, da minha modelagem, seja do orçamento e tudo depois se conectar, né? Tem um deparo entre elas. Mas é o passo inicial, né? A gente hoje nem inicia um planejamento se não tiver uma EAP bem cravada e um macrofluxo. Até eu não sei se você poderia comentar sobre isso, mas assim, às vezes eu vejo até um problema entre uma desconexão do escritório com a obra, uma EAP mal feita às vezes, porque quem está fazendo aquela EAP não tem a vivência que na obra vai ter. E aí eu tenho um planejamento desconexo da realidade, sem entender os fluxos da obra, né? Excelente. É uma dificuldade do mercado, né? Essa conversa de EAPs. Então, aponta na obra, reclama que a EAP veio muito engessada, ou que veio pensando muito em suprimentos, em demanda. E se tu fizer o contrário, que às vezes tu pega empresas que, não, eu já resolvi isso. Agora a minha EAP do começo do projeto, ela é só como eu vou executar a obra. E tu inverte o problema. Tu leva o problema para quem está na parte da concepção do projeto, para quem está na parte de aquisição de suprimentos. Isso, na verdade, tem que ser feito em harmonia, né? Tem que ser um vai e volta. E quando a gente não puder, que ainda vão ter itens que não vão estar compatíveis, a gente tem que ter soluções ou métodos que a gente consiga flexibilizar essas EAPs, né, para elas conversar. Sim, tem um método chamado IPD, não sei se vocês já ouviram falar, Integrated Project Delivery, que porque o conceito hoje de projeto, ele está muito associado assim, o arquiteto conceitua o projeto, ele desenvolve o projeto, aí ele é contratado, depois se contrata os projetistas complementares, né, o pessoal de estrutura, de instalações, e aí às vezes não tem premissas, não atende desde o começo aquelas necessidades, tem que mudar o projeto, então isso já acontece na nossa realidade hoje. O IPD, ele prevê que você tem que antever os stakeholders antes, você chama eles para o projeto antes para desenvolver eles integrados, com premissas. Mas eles têm que entregar uma informação mínima integrada com a arquitetura, para que o projeto já saia com condições, ou seja, você tem um prazo maior de EP e AP do que de executivo, por exemplo, isso muda bastante. E eu vejo que na obra isso não é diferente. Então, por exemplo, se eu não trago o construtor antes para discutir como que tem que ser, como ele vai construir aquilo, vou dar exemplos básicos. Tem gente que às vezes faz o planejamento focado muito em obra de uma maneira macro, ou, por exemplo, o cara não separa por andar, ou o cara, porque tem algumas metodologias, né? E isso está associado também à metodologia de construção que ele escolheu. Se vai ser drywall, se vai ser alvenaria tradicional, se vai ser steel frame, wood frame, tudo isso daí impacta totalmente naquele planejamento, né? Então, a minha pergunta para você é quem você acha, ou qual é a metodologia que você acha que seria o ideal para que você tivesse uma condição, ou se você já viu alguma condição que ela é integrada, assim, como exemplo do IPD, para planejamento, porque eu nunca vi até hoje. Então, sempre tem uma falha. Eu também desconheço algo pronto, né, como a gente está discutindo aqui, porque quando a gente entra no detalhe da construção, eu acho que na verdade a gente está um passo atrás de conseguir ser bom, primeiro especializado em algumas pontas, né? Como é que hoje o processo está falho, por exemplo, só na concepção da EAP o processo está falho, só na concepção do cronograma tá falho, e quando eu quero juntar tudo isso, hoje a gente vê que há uma dificuldade de poder botar uma metodologia que resolva. É lógico que a gente tem que ter as filosofias por trás, né? O Lean é uma filosofia, né? Então, como se fosse uma metodologia, assim como o BIM, né? Não é só ferramenta, né? Sim. E sim o conceito. Eu acho que as premissas, os conceitos têm que ser hoje melhor revisitados, para daí sim a gente poder chegar numa ponta de maturidade para ter uma solução, uma metodologia que solucione de ponta a ponta, né?
Mas hoje acho que é um desafio grande do mercado, acho que é um bom... Sim. A gente fez uma experiência com um cliente recentemente de, antes de fazer qualquer coisa, conversar com todos os envolvidos. Então a gente veio com a cadeia, a gente veio lá da obra, de trás para frente. A gente veio com o pessoal de suprimentos, aí veio com o pessoal depois de planejamento, o pessoal de orçamento, o pessoal de projeto e o pessoal de produto. Quando a gente pegou todo mundo e conversou e viu as dores de todo mundo, a gente falou, opa, dá para criar um mapa que pelo menos essas coisas se conectam. Porque eu acho que a pior coisa que tem é você implantar um sistema e que você não falou com todas as áreas, e aí você esqueceu de conectar com algum ponto ali. Então, já aconteceu isso com uma empresa que a gente já trabalhou, de, por exemplo, eles terem um RP. Para quem não sabe, RP é um software que faz a gestão da empresa. E aí, o que eles fizeram? Colocaram num sistema muito antigo. E aí tinha uma pergunta, é porque eu falo, é sempre fazer o máximo possível de perguntas. Né? Acho que é estressar muito no começo. Por isso que o início, o check-up, ele é muito importante, né? Antes de qualquer implantação. Você tem que fazer uma análise bem cirúrgica para entender qual sistema vai chegar mais próximo do que ele espera, para que ele não se frustre. E aí eu lembro que na época eles tinham um sistema muito antigo e não integrava com soluções bem simples online. E aí eles falavam que o problema estava na solução online. Não, eu falei, cara, você vai ter que trocar seu RP, não é... O problema não está na sua solução online. Então, eu vejo que se você não conversa com todos os stakeholders, com todos os interessados, você não consegue nem começar a conexão. Que isso foi, pelo menos no meu entendimento, um estudo que eu fiz de empresas que não deram certo em implantações de metodologias ágeis, ou BIM, ou Lean e assim por diante. Então, como que você vê essa participação com as demais áreas? Que áreas você acredita, eu comentei algumas delas aqui, que são necessárias para que se tenha um planejamento, você consiga antever tudo isso. Por exemplo, teve uma época que a gente também pensou muito em fornecedores. Cara, tá, você fez tudo isso, mas quem vai te fornecer isso? E a gente esqueceu do cara da logística. E o cara da logística era essencial. Como é que ele vai chegar, entregar o material, onde ele vai armazenar esse material? Então não é só uma questão da construção em si, também tem a questão de onde vai estocar o período, porque eu lembro até numa obra que a gente vivenciou, que o pessoal simplesmente travou a avenida ali da Faria Lima. Então eles voltaram ali para Faria Lima, e aí na Faria Lima eles pararam a Faria Lima total, porque fizeram tudo planejamento, fizeram tudo em BIM, coisa mais linda. Só esqueceram de saber como acessar. E pararam a Faria Lima, que é uma linha, uma rua ali basicamente de extremo fluxo. Isso aí acabou com a cidade ali naquele sentido. Né? Então por isso que eu falo, quem você acredita que sejam esses papéis, essas pessoas aí? Eu acho que tu trouxe muito bem essa questão de envolver todos os stakeholders, né? Esse é um dos princípios do Lean, a gente envolver todas as partes, essa engenharia, né, reversa, né, trazer do fim para o começo. Um ótimo exemplo hoje no canteiro é justamente a gente ter isso visual, levar o planejamento para o canteiro, levar, né, a modelagem, o pessoal ter acesso ao que é BIM no canteiro, e a gente trazer lá o mestre da obra, porque querendo ou não, ele sabe, né, de fato o que está acontecendo, as premissas, as restrições que tem que ser eliminada. Quando a gente fala de restrições, então o pessoal de suprimentos tem que estar envolvido para a gente entender todo esse nosso... A gente fala dos prazos, né, as cartas, né, esse lead time dos insumos, das contratações, segurança e qualidade, que muitas vezes é esquecido, né, é negligenciado nesses momentos, os fornecedores. Então, o Lean, ele vem para pegar e eliminar as atividades que não agregam valor na obra. Né? A gente olha muito para material, mão de obra e produto final. Né? Inputs e outputs. A gente tem que entender que o meio são atividades que não agregam valor. São cerca de 70% de atividades. E algumas delas são obrigatórias. Então, eu trago esse pessoal, engajo eles, né? Seja algo horizontal. E muitas vezes, por exemplo, um fornecedor, se ele entender que numa logística ele já pode trazer informação de qual que é o lote, qual que é o pavimento, aonde que aquilo é armazenado, imagina como isso facilita para quem recebe o armazenamento, para que unidade isso vai, isso já ganha prazo, a logística. Então, quanto mais pessoas serem envolvidas no processo, mais seguro vai proteger essa produção. Legal. Sobre o Lean Construction. Eu acho que podia fazer uma apresentação, desculpa, o que é então o Lean Construction para quem está caindo de paraquedas aí nessa terminologia, né? O que ele foi, como que ele veio parar na construção civil, né? Da onde ele surge. Que legal, até a gente comentou ali no começo, né, o sistema Toyota, né? Então o Lean ele nasceu do sistema Toyota de produção no Japão, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Então foi uma coisa até histórica, né? A necessidade ali, né? O Japão teve ali as suas dificuldades após a Segunda Guerra e ficou com limitação de mão de obra especializada, mão de obra jovem. Então tinha uma mão de obra mais velha que precisava de uma metodologia ágil
que pudesse ganhar velocidade, né, com aquele produto, com padronização e voltar ao mercado, né? Então lá surgiu o princípio, né, da filosofia Lean, né, e que em 92 ela foi mais consolidada por Koskela. Então ele trouxe isso aplicado para o Lean Construction, né, criou até 11 princípios ali para justamente ter uma construção enxuta, eliminar essas atividades que não agregam valor, né, na obra e aumentar a qualidade do nosso produto final com o cliente. Legal. E hoje, uma curiosidade que eu tenho. Qualquer um hoje pode implantar Lean Construction na sua metodologia de obra? Eu diria que qualquer um que pesquisar, né, essa teoria, os conceitos, pode aplicar ela num canteiro. É lógico que é bem complexo e robusto. Então precisa ir muito por degraus, né? A gente não pode... Existem várias ferramentas do Lean Construction que a gente acaba aplicando, né? A gente estava falando aqui do Kanban, é uma ferramenta Lean, a linha de balanço, né? O Last Planning System hoje também, mas eu tenho que estar preparado no conceito, então buscar especializações, bibliografias ou até especialistas, né, no mercado para apoiar esse aculturamento, que a maior dificuldade, o maior obstáculo é convencimento da mão de obra, né? É algo muito artesão, muito primitivo que a gente hoje aos poucos vai criando, né, e melhorando essa conexão. Mas hoje, assim, eu sei que esse é um dos problemas, né, das dificuldades, na verdade, do Lean Construction ser implementado, é a rotatividade da mão de obra do canteiro, né? Hoje ele é um processo, hoje você consegue aplicar isso em pouco tempo, mesmo que seja por degraus, ou realmente você precisa ali de já ter um planejamento de que aquela mão de obra, eu preciso segurar ela para eu conseguir ir implementando e depois ter uma mão de obra já treinada dentro desse processo. Bem legal. Eu gosto de dizer que o Lean, quando a gente vai entendendo as filosofias, pode ser aplicado do dia para a noite já alguma coisa, né? Isso que a gente está falando aqui de envolver os stakeholders, quando a gente faz uma aula com algumas pessoas, cara, amanhã vai para a obra, vai no refeitório, envolve todo mundo, entrega, né? O post-it é uma ferramenta Lean, né? Entrega um para cada um, envolve as partes, etc. Então já dá resultado e às vezes também nivela a equipe. Infelizmente, algumas pessoas podem ser um pouco mais né, inflexíveis e não se adequar àquele processo, àquela metodologia. Que acaba que tu vai nivelando a equipe, vai treinando ela, mas é algo muito a longo prazo, né? A curto prazo tem pequenas vitórias, mas que acho que muito igual ao BIM, né? A gente acha que já vai sair um resultado. Não, isso é um aprendizado contínuo, né? Essa melhoria contínua que tem que ser aos poucos, né? E em pouco momento ali a gente acaba falando do Lean no macro, né, no longo prazo, Last Planning System. Daqui a pouco eu chego ali no médio prazo, no curto prazo, e a gente começa a ter mais acesso, mais ferramentas, mas precisa de mais pessoas envolvidas. Certo, aí então, por exemplo, acho que uma sacada muito boa que você passou aqui, e eu tô até associando com outras coisas, é assim, para quem está escutando o podcast, às vezes a pessoa quer aplicar alguma metodologia, ou ela quer aplicar alguns conceitos de Lean, né? Igual quando vão falar com a gente, fala, você sabe o que é o Scrum? Método ágil chamado Scrum? Não sei. Aí você fala pro cara, sabe o Trello? Então tá, entendi o que é, né? Porque assim, a gente tem que traduzir para uma linguagem um pouco mais simplista, né? E minimalista. Então eu entendo que para obra, ao meu ver, como arquiteto, é a mesma coisa. Eu entendo que, como que a gente já pode aplicar alguns benefícios e alguns princípios iniciais de Lean? Não sei, de repente já começa separando kits. Né? Acho que quais serão as sacadas que você recomendaria, que ele já pode tentar implementar uma outra coisa ali, que ele já está começando a dar aquele primeiro, o Lean 1.0, vamos dizer assim. Perfeito, legal. No Lean, né, quando a gente aprofunda ali, até no artigo que saiu do Koskela, 92, são 11 dos princípios e cada um deles traz alguns dos benefícios que a gente pode fazer. Então, muito forte é reduzir variabilidade. Então, quando a gente envolve as partes e pensa nisso até na concepção do projeto, como eu posso reduzir a variabilidade do meu empreendimento, do meu projeto? Isso começa a ter benefícios na ponta. Envolver as partes, né, o engajamento, as lições aprendidas, né, ter todo esse histórico, então são boas práticas, usando o Scrum, né, o que é muito parecido aí também, a mesma coisa que até no Kanban ali, essa visão, né, de restrições, proteger a produção, envolver todo mundo, por exemplo, no próprio refeitório, né, fazer essa logística de uma reunião de curto prazo, envolver as partes, escutar todos, todo mundo quer ser escutado, trazer suas dificuldades, seus desafios. Então existem passos a passos que a gente pode listar
que podem ser trabalhados, mas tem que ser sempre gradativo. Então, minha sugestão é, começa num macro, começa num olhar de longo prazo, que a gente vai cravar essa variabilidade, entender o que é o nosso slot de trabalho e repetição numa obra, macrofluxo, EAP, são, digamos, os nossos princípios, a gente vai olhar em volta disso. Está preparado? Foi legal? Eu quero dar mais um passo. Vou olhar, então, um horizonte mais próximo, médio prazo. Então, a gente começa a falar ali de olhar para um olhar de 6 semanas a 80 dias, em que eu vou fazer uma gestão do médio prazo, do Scrum, em que eu vou envolver mais as partes, vou entender as categorias, as áreas. E se eu já tiver com isso bem lapidado e eu quero dar mais um passo, vou lá na ponta, na produção. Vou num controle semanal, trago a mão de obra, né, intento produtividade. Então, acho que um passo por vez seria o melhor caminho. Legal, pessoal, pegaram a sacada aí então, né? Separar primeiro a EAP, fazer macrofluxos e aí trabalhar no plano de ação para o planejamento de longo prazo. A gente daí recomenda utilizar a ferramenta da linha de balanço, que é uma ferramenta do Lean para longo prazo. Que aí é data marco, é pacotes, não é o planejamento micro. Porque, igual no BIM, né? Eu quero já pronto hoje no dia 0. Não vai. A gente vai ter um olhar macro dos grandes entregas e a única coisa certa de um planejamento ou até do BIM é que ele vai se moldando, ele vai tendo mais informações, ficando mais inteligente e aí sim, quando eu revisitar no médio prazo e no curto prazo, que eu vou entrar no detalhe. Entendi. Aí também tem um outro ponto aqui que a gente anotou, que seria a importância então também dos indicadores, né? A coleta desses indicadores ao longo ali do desenvolvimento. Como que você vê a parte de os KPIs, né? Que eu acho que é muito importante. Se a gente não tem meta, não tem objetivo, não chega a lugar nenhum, a gente sabe que a obra é dinâmica, como o Jonas comentou, falta um dia um profissional, o cara já tem que estar ali sabendo que se falta um, qual a outra. Às vezes uma tarefa, ela sucede a outra tarefa, então esse é um problema, né? Então a gente sabe que enquanto o cara não terminar de cima para baixo ali o forro, o cara não vai conseguir terminar a parede e o cara não vai terminar o piso. Por exemplo, né? Porque também tem uma coisa que eu já visualizei é que assim, a faculdade nos ensinou de uma forma, que é a forma que a obra já trabalha hoje. Então não é uma crítica, já é a forma como nós trabalhamos hoje. E agora está vindo esses métodos disruptivos, que seria a parte de repensar como que se faz a obra. Mas, porém, a gente tem uma dificuldade, que é a própria execução da obra. Ela não está acostumada com esses métodos, que é então, um dos desafios que a gente tenta levar para a obra, é como digitalizar tudo isso. Então, a questão é como que você vê assim, formas de você metrificar de que está tendo sucesso naquilo. Acho que esse é o ponto, que seriam os indicadores. Eu acho que, além de a gente ter esses... Opa, esbarrei aqui, desculpa. Além de a gente ter, então, essa necessidade de olhar para os horizontes do planejamento, né, do longo, médio, curto prazo, a gente precisa, e indispensavelmente, dos rituais de acompanhamento. Então, os rituais de acompanhamento acontecem em cada um desses horizontes de planejamento e cada um deles tem indicadores, né, e processos para apoiar. Então, no longo prazo, a gente pode cuidar, né, o índice de desempenho de prazo, né, o IDP, esse é um indicador bacana, que a gente vai cuidar do prazo da obra mesmo, né, como se a gente tivesse um físico da nossa obra, um cronograma, né, de custo também, né, o IDC, que aí a gente começa a associar o valor agregado daquela obra com o físico, então é algo que também a gente controla no longo prazo. No momento que eu entro no médio prazo, eu posso controlar o IRR, né, um indicador que controla a remoção de restrições. Então, quais restrições eu deveria ter feito, quantas eu fiz. Então, a gente tem benchmarks do mercado, que uma obra entre 70 e 80 é um número comum. Abaixo disso, essa obra vai ter algum atraso, vai ter problema, né? Chegando no curto prazo, né, eu posso estar controlando o meu PPC, que é o meu percentual do avanço do meu pacote de trabalho, entender quanto que foi concluído, né, isso lá na ponta, numa visão semanal. E, de novo, os rituais das pessoas. O time tem que estar engajado em entender a necessidade de toda segunda-feira eu olhar para o meu curto prazo, fechar a sexta-feira medindo, reprogramar. Então, a única coisa certa do meu planejamento é que ele vai precisar de uma reprogramação. E a gente vai olhando isso nesses horizontes, nos rituais, e é um efeito de, né, essas lições aprendidas tem que estar sempre voltando atrás, revisitando e melhorando. Muito legal. Legal. Acho que o ritual, eu gostei muito da palavra ritual, né? Porque Sim. a gente vê isso tanto para a empresa quanto para qualquer outra atividade, né? Às segundas-feiras, por exemplo, fazer as reuniões de radar e passar tudo que é necessário para o time fazer ao longo da semana, acompanhar o que o time precisa ao longo da semana e, de fato, concluir aquilo e ver o que foi um empecilho, o que aconteceu para que você possa aprender
basicamente um ciclo PDCA da vida. Exatamente. E o próprio, essa questão de trazer as partes para serem ouvidas, né? Você consegue, mesmo aqueles que têm resistência, começa a suceder, a se entregar à metodologia, porque ele se sente ouvido e ele começa a ver que o problema dele está sendo levado ali para ser discutido, né? Acho bem interessante. Exatamente, a contribuição, né? A contribuição de um para o outro, às vezes volta e soluciona um problema que ele teria depois, né? Então, existe dentro do ritual esses apoios, né? Seguindo até a rede de predecessores e sucessoras, é a mesma coisa, é o efeito dominó e eles vão entendendo as partes, né? Então, tu pode ver que onde os projetos morrem hoje, quando quebra um ritual. A gente tem um ritual e volta meia a negligência, né? Essa semana então não vamos fazer, até que tá bem. E aí isso começa a virar um hábito, tu quebrou o ritual, em algum momento isso vai estourar. E a gente só depois não descobre que foi por uma quebra do ritual. E aí eu acho que tem uma outra provocação, que é como eu digitalizo tudo isso. Porque ainda a gente está falando de obra, a gente ainda está falando de papel, a gente ainda está falando de execução manual, né? Como que você vê essa parte de digitalização? Como que eu levo isso para a obra de uma forma que as pessoas, porque assim, eles precisam ver o que está acontecendo. Entender se estão atrasados, entender se estão no prazo, entender quais são as dificuldades, o que está barrando. Porque a gente já viu até relatos, legal, vamos usar post-it, vamos. Aí voou, os post-it foram embora. Né? Então a gente tem que ter um processo de digitalização, até para quem está no escritório do canteiro, quem está em casa, quem está na obra. Você tem hoje tudo, a gente fala de nuvem, né, basicamente. Como que você vê rastreabilidade, né? Hoje a informação é o nosso petróleo. Perfeito. Eu acho fenomenal para quem não aplica alguns dos conceitos que a gente está conversando hoje aqui, começar amanhã num papel, né? Não tem problema começar a linha de balanço num papel, post-its no Kanban, mas realmente a gente precisa desenvolver as tecnologias, usar as tecnologias disponíveis para digitalizar e ganhar velocidade. Então, eu diria que a tecnologia, o papel dela, hoje é conectar processos e pessoas. Então, ela é a cereja do bolo para a gente ganhar velocidade, pegar o tempo operacional e tornar ele estratégico para a tomada de decisão. Então, quando a gente começa essa concepção da digitalização, existe um tabu no mercado, uma dificuldade em digitalizar, porque lá atrás a gente não tinha à disposição tecnologias que suprissem isso. Então não é culpa do engenheiro, né? Eu não acho que é culpa da arquitetura, da engenharia. Acho que em 2016 saiu uma pesquisa que nós estávamos em penúltimo em digitalização. A gente só ganhava da caça e da pesca. Mas não por culpa de nós hoje aqui, né? SPBIM, Prevision, que na época não existia. Hoje tem soluções para isso. O engenheiro quer, se tu deixar um engenheiro, ele cria um MVP no Excel. Então agora é realmente entender essas tecnologias, começar no papel não tem problema, mas assim que entender o conceito, aplicar a digitalização. Certo, mas você tem algum conselho para quem quer digitalizar esse processo? Às vezes a pessoa já está escutando esse podcast, ela já faz um processo, vamos dizer assim, ela já controla isso via alguns programas um pouco mais manuais, ou ela faz no Excel, ou ela faz... Como que seria o processo disso ir para a obra? Botar numa TV? Você já chegou a ver algum mecanismo disso com quadro interativo? Porque para a gente também isso é muito novo. Já sim, até um dos 11 conceitos do Lean lá é essa gestão à vista. Então, a gestão à vista é uma ferramenta incrível que gera engajamento, né? Seja no escritório, na obra, né? Existe o Lean Office, né? Que a gente está falando aqui hoje. E essa gestão à vista é justamente trazer, num primeiro momento não tem problema de ser o papel na parede, num refeitório, mas por que não digitalizar, né? A gente tem clientes hoje que tem uma lousa digital, lógico que tu traz um investimento inicial que depois se paga, mas que tu bota lá quadros interativos, né? Hoje existem ferramentas até gratuitas, né? Eu posso ter acesso às vezes inicial a um Trello, mas lógico, quando eu falo de uma solução mais completa, está tudo conectado. Então no primeiro momento talvez não tão conectado, até chegar em uma solução que esteja tudo integrado, né? Que é como o caso da Prevision hoje, que a gente integra Kanban, a linha de balanço. Mas qual que é o passo a passo? Começa devagarzinho, leva para a obra, elimina aquele primeiro papel para fazer a medição, checklist, entende os relatórios, por que eu não uso um smartphone na obra, como é que eu trago a ponta e treino eles, né? Então treinamento eu acho que é algo também, a reciclagem é algo que tem que sempre é um dos rituais também, periodicamente eu trazer essa tecnologia lá na ponta na obra. Agora sabe o que veio na minha cabeça que ele falou? Uma sacada, além dessa parte de gestão à vista, o pessoal pega esse corte, que esse corte é bom. Tá? A gestão à vista é algo que eu acho que é essencial, porque se a gente não está visualizando, eu gosto de a melhor gestão à vista de uma maneira bem leiga falando, é se você fala, poxa, eu tô fora do peso, você já se pesou?
né? Então, você já viu os pesos que você tá? Comparado ao que você tá, né, fora do peso. E aí uma coisa que veio na minha cabeça foi a parte de instrução de trabalho, as ITs. Porque assim, se a gente não tem... tudo bem, a gente se planeja, fala da execução, mas até mesmo o próprio engenheiro, o arquiteto que está fazendo aquele planejamento, ele não explodiu, fez macro, não fez micro, a explosão do seu planejamento, então ele não focou nas minúcias, que de fato faz a diferença, né? Então, como que você vê a parte de, por exemplo, a gente falou muito sobre instrução de trabalho, de ter procedimentos para eu de fato falar, essa tarefa foi concluída, porque uma instrução de trabalho basicamente são checklists, né? E checklist logo é uma tarefa, é um pacote de tarefas. Como é que você vê a IT? Você já vê alguém usando IT para isso no planejamento ou ainda não? Sim, hoje até nesse meio digital já tem algumas soluções que digitalizam essas instruções de trabalho, essas fichas de verificação. O que não dispensa, né? Nenhuma tecnologia dispensa a necessidade de uma pessoa por trás gerindo, né? Então, replicando essa cultura. Então, ainda assim, mesmo tendo tudo digitalizado, as instruções de trabalho, conectando ao procedimento se vai estar medido, apto ou não, se vai voltar na modelagem, né? Lá na minha instrução de trabalho da minha alvenaria, eu preciso de uma junta de dilatação daquele tijolo de 1,5. Voltamos lá na paginação, na concepção do projeto, tem que ir e voltar, mas tem que ter por trás alguém que compra essa filosofia e que aplica, né, uma DDS, que vai aplicar um treinamento e que tenha sempre essa reciclagem, né? Então acaba, de novo, caindo junto dos rituais, além de acompanhamento de obra, acompanhar as instruções de trabalho e os treinamentos. E isso também envolve a questão dos treinamentos para construção, quão carente é, né? Sim, sim. Porque eles não têm tecnologia nesse sentido para a obra. Então, por isso que eles ainda utilizam o método, né, que a gente aprendeu até hoje. O pessoal muitas das vezes tem algumas instruções que não são revisitadas, não são atualizadas, a norma muda toda semana, tem uma norma que mudou, e aí tu imprime, tu entrega às vezes numa pessoa que não sabe do porquê daquilo, né? Então, poxa, a gente tem pessoas querendo aprender, muitas vezes tem estagiários na obra que estão querendo aprender, mas às vezes a gente não explica o porquê daquilo, entrega uma lista, o mestre não sabe para que é, e só faz um checklist, e aí depois se dá um problema de execução, passa-se anos, alguém aciona o seguro da obra, a vistoria, e quando tu volta lá naquela inspeção, foi dado como ok, e na verdade não se sabe por que foi aferido daquele jeito, né? Então acho que ali também, de novo, eu acho que segurança e qualidade são os dois pilares mais negligenciados hoje quando a gente fala dos conceitos Lean, né? A gente esquece, a gente só quer... É muito importante cuidar do prazo e custo, que é onde a gente também tem um retorno financeiro absurdo, mas a gente não pode negligenciar os outros pilares. Eu acho que a gente falou então sobre o Lean, falou sobre trazer a tecnologia, né, para a obra. Acho que seria interessante então apresentar, né, o que é o Prevision. Legal, o Prevision é uma plataforma hoje, uma plataforma digital na nuvem, então essa questão da digitalização é muito forte, que traz esses conceitos, as ferramentas, né? Hoje o Lean tem ferramentas para esses horizontes de longo, médio e curto prazo e para apoiar os rituais. E a Prevision junta todas essas ferramentas num local só na web, né? E com muito mais velocidade, né? A gente tem indicadores aí de 40 vezes mais rápido que métodos padrões, né? Que usar o Gantt, por exemplo. E tu aplica essa ferramenta para otimizar prazo, custo, né? Ter essa gestão do portfólio das obras, esses indicadores que a gente falou, tudo numa mesma tela. E aí sim sair daquele percentual que eu falei dos 70%, né? De história de prazo e custo. Então a Prevision simplesmente digitaliza, conecta essas pessoas e processos, tornando o tempo operacional estratégico para a gente tomar decisão rápido, né? Que a gente está num mercado difícil, a gente não sabe, beleza, muda uma regra aqui de governo, uma ali, e aí às vezes o mercado imobiliário fica com receio e freia. Como é que eu freio o caixa sem impactar o produto final, impactar aquele prazo com o meu cliente, impactar os outros envolvidos na concepção do projeto, né? Então a gente acaba digitalizando isso tudo numa mesma ferramenta. E hoje, cada dia mais, a gente fala que tudo é streaming e tudo é na nuvem, né? Então esse negócio de ter hoje o software já é algo que a gente está prevendo que não vai acontecer mais. Não dá para ficar tendo que baixar o tempo todo, tudo, subir enviar tudo. Por e-mail o arquivo para o outro abrir, atualizar, mandar para o outro e ficar nessa... E aí hoje é feriado, ele não veio, então fica para semana que vem. Não, tem que ser just in time, né? Que também é outro pilar do Lean. A gente está mexendo aqui, tem que estar interagindo.
tudo no mesmo documento, né? A gente estava falando mais cedo isso aqui, esse negócio do BIM, né? O quanto que quando nasceu essa ideia era para ser esse Open BIM, tudo na mesma ideia, tempo. né? Sim, sim. Aí eu vou fazer uma provocação. Nesse sentido do Prevision, e aí quando a gente fala de planejar e orçar, como que você vê isso? Porque muita gente confunde, né? Fala assim, primeiro eu faço orçamento, eu faço planejamento, eu orço, na verdade as coisas são integradas, mas eu vejo que eles têm dificuldade, até isso porque reflete no BIM também pra gente. Porque o cara tem que saber modelar num nível que ele precisa daquela informação, seja para orçar ou planejar, por exemplo. E aí eu queria entender a sua opinião com relação a como que tem que andar o orçamento ao lado de planejamento. Na minha opinião, a gente tem que ter um cuidado de não pesar para um dos lados só. Então eu acho errado a gente focar só no desenvolvimento do orçamento e esquecer do desenvolvimento de um cronograma físico, que é a parte onde vai entrar o planejamento, ou o contrário, vou focar então só no cronograma agora e abandonar aquela concepção da minha EP orçamentária e detalhar aquilo. Eles têm que andar juntos e casados, porque lá no BIM, na hora de criar informação, tudo vai depender das parametrizações de como eu quero ver depois. Né? Então a gente está falando dos métodos construtivos, né? Vou tentar trazer termos mais técnicos aqui, né? Mas se eu vou executar, por exemplo, uma laje, né, convencional de concreto, que eu vou fazer de repente primeiro pilares e depois laje, no cronograma, de repente eu vou ter em pacotes separados. Eu vou visualizar isso e controlar de maneira separada, né? Não necessariamente no orçamento. Talvez isso vai estar numa mesma categoria, né, com outras listas, concreto, armadura, forma. E no BIM, né, quando eu levar essa informação para modelagem, como eu quero ver depois essa parametrização para rodar um 4D? Eu quero que aquilo aconteça uma vez só, então eu acho que na concepção lá do BIM tem que entender as duas EAPs, como que a gente quer controlar isso depois. Então eu tentaria levar sempre elas em paralelo. Basicamente, para que você quer usar isso? Eu acho que começa por aí, né? Essa é a grande sacada, né? Para que você quer usar isso? Porque muita gente fala, eu quero implantar BIM. Tá, para que você quer usar isso? Eu quero compatibilizar? Não, eu quero orçar? Eu quero planejar? Eu falo, cara, você já imaginou fazer tudo numa coisa em um modelo? Você acha que é mais fácil ou mais difícil esse modelo? Né? Então, assim, não. Vai dificultar, de fato. Então, o que você falou foi um exemplo excelente. É igual se eu pegar um arquiteto que modela, ele vai modelar a laje como contínua, porque para ele vai aparecer no corte. Para ele tem que compatibilizar aquilo. Essa é a dor dele. Exatamente. Agora, do engenheiro estrutural, não. Ele vai fazer a laje separada entre vigas. E aí, para o planejamento, como é que funciona? Não, a laje separada entre vigas, porque ele quer fazer a simulação, parte a parte, que o orçamento também pode ser explodido. É por que eu vejo até do lado do BIM que muita gente foca na modelagem e depois vai para o orçamento. E eu acho que não é uma estratégia equivocada. Só que eu acho que é uma forma do cara subsidiar financeiramente e falar, pô, tá dando ganho, logo vamos continuar implantando o BIM. E aí eu vou planejamento. Mas muitas vezes ele vai ter que reestruturar o orçamento dele. Exato. Né? Eu entendo. Mas infelizmente a gente não consegue ter um método que é tão amarrado a tudo. Por isso que exatamente. a gente vai amarrando com a necessidade do cliente. Né? Isso, depende da necessidade do que eu quero ver. Eu tenho, assim, na minha época de execução de obras, eu tive um caso de uma cortina atirantada que era para ser feita fora a fora. E aí na concepção do projeto foi feito um único elemento que seria a cortina executada num período da obra. E eu peguei um solo que ninguém imaginava muito ruim e eu tive que fazer ele em 20 trechos. E aí meu planejamento acabou, reprogramei, reponderei com o meu orçamento, ok, né, essas EAPs. Chegou na hora de eu trazer para uma modelagem, que o dono da empresa queria ver, ele não acompanha a obra. Mostrei para ele lá e falei, eu atrasei 1 mês e meio por causa dessa cortina aqui. Nossa. E ele ficou em choque, como que atrasou? Aí o pessoal gostava muito de ver também, né, a modelagem, então traz aqui num 4D. Eu conectei com o meu planejamento e dei play. Como na concepção a gente nunca explicou que faria segmentado, rodando meu cronograma, em alguns dias, apareceu ela feita de uma vez só. E aí criou-se quase que uma ideia errada da execução da obra. A obra foi feita em trechos por um problema que encontraram. E aí o pessoal da obra ficou até chateado, a ponta, e quis culpar o BIM, quis culpar os projetistas. Pô, como é que o projetista fez assim se eu executei diferente? Então tem que ir e voltar. Eu não acho que tem um caminho certo. Eu acho que tem que ter a conversa, tem que ter os rituais. Por que não pode ter um ritual, então, todo final do mês, né? De olhar aí dos projetos, a compatibilização e revisitar. O que a gente pode corrigir se muda, né? Na nossa rastreabilidade, se é importante para o controle. Eu acho que outro ponto que você colocou muito importante, a gente tem visto com algumas outras construtoras, é a importância do histórico.
Porque quando você tem histórico, fica muito mais fácil. Porque você já tem aprendizado. Você já tem inteligência ali dentro da empresa, uma inteligência corporativa. Quando a pessoa ainda não tem essa maturidade, é natural ela errar. Por exemplo, né, fizeram um modelo único ali com uma única parede. Porque ela... É aquilo... Eu entendo o projetista, como projetista. Porque qual que é o papel do projetista? Projetar. Qual é o papel do orçamentista? Orçar. E o do profissional de planejamento? Planejar. Sim. Né? Então, qual que é o ponto? O ponto é que eles estão também, o que você falou do peso, acho também errado colocar todo o peso na modelagem. Né? Então, assim, hoje a gente ainda tem uma falha de processo mesmo. Que o BIM tá batendo na gente basicamente porque quando a gente veio do método do papel pro CAD, não tinha isso. Era 2 linhas, era aquilo e pronto. Não tinha essa coisa orquestrada, passagem de bastão. Não tinha essa cultura do trabalho em equipe, né? Você só digitalizou a ferramenta, só isso. Você saiu do papel e foi pro CAD, né? Que é uma prancheta virtual. Então, quando a gente foi pro BIM, a gente está percebendo que ele nos obriga a ter que discutir coisas que a gente não discutia no passado. E olha que a construção civil existe há quanto tempo. Então, esse ponto que você colocou ele é muito importante de entender. Só que eu também falo pelo lado projetista para ele se acalmar, porque eles ficam muito preocupados de, caraca, minha responsabilidade elevou. Eu falo, não é que elevou. É que tem que tomar cuidado a consultora que está escutando a gente para ele não colocar todo o peso do que é fora projeto para o projetista. Por isso tem que ter ferramentas inteligentes que o cara pode pegar aquela parede e o cara pode quebrar a parede. Porque aí o cara está fazendo o uso do modelo como ele foi feito, mas ele vai fazer para a forma como ele precisa usar. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Porque se a gente sempre pensar no mundo ideal como se constrói tudo tem que ser feito ali, vai ficar muito caro no final. Vai demorar mais do que deveria ser mais ágil. Não sei se esse é o meu ponto de vista. Esse é o ponto. Eu acho que o BIM tem que ser explorado, né? Os conceitos do Lean defendem muito isso, né? Existe um conceito que é usado, o Gemba. O Gemba é ir ao canteiro, né? E o BIM é uma oportunidade de ter o Gemba virtual, de errar antes a concepção da modelagem. E não dá pra... Eu acho que esse é o problema. O mercado tem expectativa que esteja perfeito. Não, ali é exatamente onde eu preciso errar. Tomara que eu erre ali para não errar na execução, né? E tem que ter essas tratativas, essas idas e vindas, né? Então acho que tu colocou perfeitamente. Acho que essa comunicação que tem que ter para democratizar o planejamento, né? Democratizar esses conceitos, seja no BIM ou no Lean Construction. Uma curiosidade. Você acha que o profissional que está nos escutando aqui, que trabalha hoje com planejamento, ou o profissional que trabalha com orçamento, é natural com a mudança dessa digitalização, o engenheiro e o arquiteto mudar a forma como eles trabalham hoje, não só com a ferramenta, mas até mesmo as atividades, funções dele, né? E as funções. Como que você vê? O que vai acontecer com esse futuro engenheiro, com esse arquiteto que trabalha hoje? Porque tem empresas que tem aquele cara que faz tudo. Uma empresa consultora menor é assim, né? O cara faz o orçamento, ele que compra, ele que planeja, ele só não faz, às vezes, o projeto, que é outro time que faz. Mas empresas mais enxutas têm esse grau, né, vamos dizer assim, de complexidade de ter um profissional que faz tudo. Já construtoras maiores ou incorporadores, ele tem um cara para cada atividade. Como que você vê o futuro disso? Qual que é a sua visão, vamos dizer assim, com relação a esses profissionais? É muito interessante a gente ter esses profissionais que conseguem se enquadrar em vários perfis, né? Acho que só que existe uma necessidade da especialização. Não tem como a gente fugir de que quanto mais eu puder especializar uma pessoa, mais resultado eu vou ter. Então, no primeiro momento, eu falar de aumento de quadro pode parecer um aumento de investimento, mas eu vou ter também um aumento muito maior de retorno sobre ele, porque eu tenho especialistas, né, gerindo o que eu preciso de BIM com especialista BIM, um de planejamento, um parte de planejamento, um de suprimentos só para suprimentos. Então, eu acho que é o caminho a especialização. Acho tranquilo, cada um tem seu momento, né? Então, acho que para quem está escutando, super tranquilo a gente ter esses profissionais né, que encaixam em vários perfis, mas aos poucos é legal trazer, nem que se crie dentro de casa, né? Traz ali um analista, vai criando, vai dando os primeiros passos para especializar esse time. Eu acho que a gente tem que investir nas pessoas, investir em treinamentos. Ah, mas ela vai ser da minha empresa, não tem problema. Alguém vai sair de outra e vai vir para a tua. Eu acho que a gente tem que investir nas pessoas e criar essa especialização.
Eu defendo bastante a especialização, por isso que eu perguntei, porque tem o famoso faz tudo. E ele é importante para quem está aprendendo, Sim. mas ele é deficiente por um sentido que você não fica muito bom em tudo. Exatamente. Né? Mas eu entendo que é uma curva de é um momento, é uma momento que a necessidade, empresa né? vive, né? A Isso. empresa é normal, e aí conforme a empresa vai gerando caixa, vai gerando aprendizado, ela vai tendo mais especialistas, né? Exato. Mas tu quer escalar a empresa, tu quer escalar teu produto, tu, né, vai ser obrigado a criar essa especialização. Legal. E como que você vê essa conexão do BIM e do Lean? Você acha que os dois nasceram para andar de mãos dadas? Rapaz, eu diria que é o casamento do século, sabe? Eu acho que hoje quem tem esses diferenciais e entende essa conexão vai sair na frente, um mercado que está tão competitivo hoje. E inevitavelmente em alguns anos vai se falar em selo Lean, selo BIM, de ser obrigatório, né, esse casamento. Então eu acho que quem entende isso hoje sai na frente. E de novo lá na nossa primeira conversa, começar do conceito. Não dá, é um caminho muito perigoso atravessar e começar pela ferramenta. Dá para fazer? Dá. Mas vai precisar de mais especialistas, né, geralmente de fora. Então a gente tem que primeiro arrumar a casa, digamos, criar os conceitos, as premissas, e tem total sinergia. Quando a gente pega os princípios do Lean, é muito conectado a essa questão do Open BIM, né? Então acho que é um casamento perfeito. Legal. E aí, já seguindo nessa mesma pergunta que o Jonas fez para você, como que você vê hoje a Prevision, né, nessa integração do BIM, nas necessidades que ela tem de hoje? E o futuro, como que você vê isso? Nós hoje focamos muito em resolver a parte do planejamento, e a gente sabe que uma das etapas do BIM traz o planejamento, né? Então a gente já conecta hoje essa visão, olhando para 4D, o 5D, a gente já se envolve bastante, né? A gente quer chegar a um nível de logística, de canteiro, etc., né, que é mais avançado. Hoje o produto já atende esses parâmetros, mas a gente vê ainda uma deficiência do mercado e está preparado para aplicar isso. É o nosso foco. Eu acho que assim que o mercado entender essa necessidade de ser BIM, é também o nosso foco aqui está desenvolvido e conectado a plataformas BIM. Aí fala de outra, acho que tem dois momentos. Primeiro é a parte de capacitar, né? E depois integrar e conectar, né? Acho que são esses dois momentos que a gente está vivendo agora, né? Porque o pessoal está muito preocupado hoje em integrar e conectar. Isso mesmo. E nem resolveu ainda os problemas básicos da empresa, né? Resumiu perfeitamente. Hoje o pessoal quer... Hoje a gente tem pessoas que nos procuram, amam a plataforma. Tá, mas e a integração com o BIM? Opa, não tem problema, a gente tem aqui integração com Navis, né, com Syncro. Me diga o que tu tem de BIM. Não tenho. Mas eu quero ter, eu vou contratar aqui e até a metade do ano eu quero ter BIM rodando, né? Metade do ano tem 2 meses. E tem que ter conexão com vocês. Calma, vamos resolver o planejamento? A plataforma, ela já resolve o problema de prazo e custo. Vamos resolver esse pilar, tu vai resolver um outro pilar de BIM com um especialista, com a SP BIM. E depois a gente vai potencializar os resultados com essa integração. Mas cada um no seu tempo, né? Eu falo que tem que pensar no médio e longo prazo. Se ele pensar no curto prazo, a gente até implementa ali a ferramenta, algumas metodologias para ele ter eu entendo a motivação e a ansiedade do empreendedor. Porque o maior problema dele, baseado no que já passou antes do BIM, era de investir nas pessoas, investir na ferramenta, e isso ser muito a longo prazo ou ele demorar muito para ter esse retorno, né? Mas muitas dessas objeções a gente já conseguiu quebrar aqui na SPB, né? Então, por exemplo, hoje, com a digitalização, metodologias de cursos gravados, várias outras coisas, você consegue antever isso, entendeu? Não é mais uma objeção, não é mais uma desculpa, né? É muito engraçado, porque às vezes a gente chega em algum cliente e fala, não, o BIM faz isso, esses são os benefícios, traz isso, o Lean é isso, o planejamento é isso, orçamento é isso, manutenção e operação. O cara olha assim e fala, cara, isso é da NASA. Não sei, eu começo a ficar com medo, né? Fica com medo, ele fala, meu, é muita coisa. Eu nem sabia que tinha 3, 4, 5, 6, 7D. Eu só achava que tinha 3D. Exatamente. Né? Aí você fala pro cara, não, a questão não é essa. Você me perguntou o que é o BIM. Essa é a dimensão do que o BIM existe. Agora, o que o Brasil hoje está praticando? É isso. O que seu concorrente está praticando? É isso. Vamos focar nisso agora. Não adianta a gente falar do todo, até porque pode desmotivar o cara no sentido de investimento. Que ele vai ter que ter um aporte muito grande para tudo isso. E a gente aprendeu também com o mercado. Você tem que aprender a reaprender com o mercado. Porque não adianta você vir com uma ideia de país de primeiro mundo, para um país como o Brasil ainda, que está em desenvolvimento.
Mas eu acredito que agora também com as iniciativas públicas sendo mais obrigatório, surgindo leis, normas, eu acho que isso daí, claro que isso daí é mais um incentivo. Né? Então é uma coisa que a gente já reparou, né, Jonas? Diversos clientes nossos que... E é engraçado que aí a gente gosta de coletar as objeções. Então, por que você não muda? Eu vou mudar daqui 2 meses, eu vou esperar o carnaval. Não, eu vou esperar. Porque a nossa cultura atrapalha muito ele crescer. Falei, cara, você vai esperar 2 meses para saber que você vai ganhar 30% mais, 60% mais produtividade? Não faz sentido, né? Então, assim, ou ele não viu, ou ele não comprou a ideia ainda. Por isso que a gente fala que a visão da empresa tem que vir do dono para baixo. Porque se vier só do time de operação, esquece. Vai morrer com o time de operação. Eu sempre falo isso. Tem que, primeiro, explicar para o dono da empresa a importância do planejamento, a importância do Lean, os benefícios que isso vai trazer, a cultura, o que ele tem que, vamos dizer assim, investir para que ele possa depois ter os benefícios. Perfeito. Eu acho que existe uma diferença bem grande de quem quer inovar e de quem quer inovação. Ganhar uma inovação todo mundo quer. Quem quer aqui inovação pronta? Eu quero. Quem quer passar pelo processo de inovar? Então, isso eu acho que se a gente perguntar para todo mundo, para qualquer tipo de aquisição, nunca é o momento certo e nunca vai ser. Mas exatamente é agora que tem que se jogar. Né? Eu tenho vários clientes que, daqui 2 meses, depois, ou no final do ano, quem sabe quando eu tiver mais uma obra. Quando tu chegar lá, tu não vai ter tempo. Tu vai estar mais apurado, é agora que tu precisa otimizar e o dinheiro que está ficando na mesa pela falta de eficiência que podia estar sendo otimizado, né? Então, assim, acho que a dica é comece amanhã, pessoal, qualquer passo que seja, né? Seja com um especialista, com uma solução, ou, de novo, voltando no papel lá para quem não fazia, nem comece no papel, né? Mas comece amanhã alguma coisa. É natural a evolução, né? Então, acho que é isso. E você tem alguma dica final para passar para o nosso ouvinte aí que está acompanhando sobre sacadas, o que a gente passou aqui para ele, o que ele tem que ficar atento aí para ele crescer na carreira dele? Qual que seria a sua dica aí? Eu gosto de dizer que com essa, até principalmente depois da pandemia, o conteúdo tá ali. Eu acho que existem conteúdos incríveis, a Prevision vende cursos de planejamento, a SP BIM vende excelentes cursos, né, de ferramentas BIM, mas o conteúdo hoje também tem muita coisa na internet que isso poderia já nivelar a tua competição. Hoje a gente fala, não tenho vaga, tá difícil o mercado para mim e tal. Será que tu tá com algum diferencial? Consome o que está de graça hoje, consome podcast, webinars, consome artigos, né? Esse artigo do Cosquela que eu falei, que criou o Lean Construction, tem na internet. Quantos artigos de blog, né? SPBIM não tem, Prevision não tem. Consuma esses conteúdos, né? Crie isso no seu portfólio, que com certeza vai ser um diferencial para entrar numa empresa e trazer esses conceitos culturais. Basicamente viva esse ambiente, né? Viva esse ecossistema, viva esse ambiente, né? Respire isso e a gente vai acabar. É orgânico, né? Legal. Jonas? Legal. Fiquei muito contente aí, gostei bastante das ideias aí que o Guilherme trouxe pra gente. Acho que foi uma discussão bem proveitosa aí pra todo mundo que puder saborear cada um dos pedaços que foram lançados aí. Tem bastante coisa pro pessoal se capacitar. Então, Guilherme, obrigado mais uma vez pela sua participação. Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho para as notificações e compartilhar esse vídeo no Spotify, na Deezer e no YouTube. Obrigado e até a próxima. Valeu.